Espera aí que já vai, hein, pessoal? Beleza? Namastê, bem-vindos a mais uma live. Vocês me escutam bem? Deixa eu aproximar mais um pouquinho. Beleza? Legal, pessoal. Estamos começando mais uma vez. Confirmem para mim se estão me ouvindo bem. Estou ajeitando o fio aqui para não ter problema. Que agora a gente com uma gata nova em casa, se der mole, ela pula em tudo. Legal. Fazendo a live daqui da mesa de casa. Fazendo a live um pouquinho mais cedo hoje para conseguir fazer. Senão não vou conseguir fazer no fim do dia. Namastê, bem-vindos mais uma vez. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vocês, né? A gente sempre, se você for para o espiritismo, para basicamente qualquer campo religioso que você for, você vai ver que em algum momento o pessoal fala de espírito. O Ayurveda explica pra gente que o nosso espírito ele continua a jornada, enquanto que o corpo físico ele serve só para representação desse espírito. Então esse espírito em algum momento ele quer ter uma experiência de vida, ele precisa ter essa experiência por meio da matéria. E a matéria, para que ela seja animada, para que ela tenha movimento, para que ela tenha transformação, ela precisa ser habitada por um espírito. Então eles fazem uma aliança, a matéria quer se mover e o espírito quer se representar. Então para a matéria se mover ela precisa do espírito, para o espírito ter uma experiência ele precisa da matéria. E a gente une uma coisa na outra. Mas eventualmente a matéria continua, o espírito continua a sua jornada, enquanto que a matéria começa a se decompor e servir de nutriente para outros seres. E a gente começa então mais uma live. Pessoal, eu quero abrir para perguntas e respostas hoje, mas antes eu quero conversar um pouquinho sobre, vou puxar um tema, e o tema de hoje pode ser sua natureza, né? Então, quando a gente estuda Ayurveda, para a galera que já estuda um pouco, que já é meu aluno ou que está fazendo outros cursos, a gente sabe sobre dois termos, né? E eu vou traduzir para vocês, que é o Prakriti e o Vikriti. Prakriti é a sua natureza, é quem você era no momento de nascimento. E Vikriti é quem você é nesse momento presente. Prakriti, seu corpo de nascimento, você pega todas as características. O cara é meio vata quando nasce, ele é assim, é assado. Esse bebê nasceu mais magro, mais quente, mais gordo. Nasceu com a mente mais estável, mais agitada. E a gente tem a natureza do indivíduo, o Prakriti. Natureza Vata, natureza Pitta, natureza Kapha. Se a gente for ficar se estreitando a nome de dosha, às vezes a gente perde muito conhecimento ali, muita informação. Mas em geral o que chega para a maioria da galera é meu dosha, né? Eu sou Vata, eu sou Pitta, eu sou Kapha. Esse ser, essa natureza, a partir do momento em que ele nasce, ele começa a ser influenciado pelo meio. Não só signo, mas é que eu falo muito de signo, né? Mas não é só astrologia o papo, mas ele é influenciado pelo ar que respira, pela comida que come. Se ele está recebendo leite ainda, a comida que a mãe come e amamenta o bebê faz diferença. O estado psicológico da mãe na hora que está digerindo o alimento para gerar o leite conta. Tudo conta, o local do planeta que você está conta. E isso vai pegar a sua natureza e vai somar a essa natureza todas as influências da sua vida. Dos seus 5 anos de idade, dos 12, hoje eu com os meus 35 anos, a minha natureza é igual, o meu momento presente, ele é igual a minha natureza somado a tudo o que aconteceu. Pega a minha natureza, soma a tudo o que aconteceu na minha vida. Pai, mãe, as minhas próprias impressões, meus relacionamentos, meus bichos de estimação, os meus vícios, meus não vícios, minhas qualidades, meus defeitos. Pega a minha natureza, soma todas essas coisas e eu vou ter hoje quem eu sou no momento presente. Quem eu preciso tratar é esse cara aqui. Esse cara é um sonho, ele é uma ideia. Eu tenho a ideia de que quando eu nasci eu era mais Kapha. Então eu tinha uma natureza mais gordinha um pouco. Então eu quero me aproximar disso. Mas se eu ficar nessa visão de que eu quero me tornar a minha natureza, eu nunca vou chegar a esse resultado. Porque é algo que está longe, né? A natureza está longe da gente. Então, como é que eu vou voltar a ser quem eu era no momento que eu nasci? Eu não tenho como voltar à barriga da minha mãe. Eu não tenho como ser gestado de novo. Então o objetivo é se tornar o mais próximo possível disso. É se desprender daquilo que não te pertence. Então você se livra dos padrões ruins,
se livra dos hábitos ruins, se livra de todo esse... O som tá baixo? Se livra de todo essa rotina adoecedora que a gente aprende durante a vida. Eu divulguei anteontem, um vídeo de uma paciente onde ela relata justamente que 20 anos de tratamento para vitiligo não mudaram o que 3 meses da dieta ayurvédica mudaram na vida dela. Então, depois que ela entendeu o que ela tinha, que ela entendeu como se aproximar da natureza dela, que ela entendeu o conjunto de atributos que ela estava usando na matéria, era muita coisa quente, muita coisa seca, muita coisa ácida, muita coisa leve, muita coisa que dificultava o processo de transformação e de regeneração dos tecidos. Quando ela entendeu que ela estava fazendo tudo errado, ela começou a fazer as coisas certas. Mas é um processo de conhecimento, de autoconhecimento. Então é muito difícil eu pegar um cara vata, por exemplo, e tratar esse cara sem dizer assim, ó, o cerne da questão não é que eu preciso colocar oleosidade, não é que você é vata, você é seco, eu vou pôr oleosidade. O cerne da questão é que você tem uma natureza de ser indisciplinado, de ser inquieto, de ser muito avoado. Então eu posso te dar a melhor dieta do mundo, enquanto você não conhecer a sua natureza e aprender a trabalhar em cima dela, você sempre vai estar dando murro em ponta de faca. Então você só realmente encontra a cura quando você entende a sua natureza, entende como tratar a sua natureza. Até lá você está só remediando uma enfermidade. Então o processo de inquietude do vata é tão grande que ele esquece de comer. Então eu posso dar a melhor dieta para ele, mas ele vai esquecer de seguir a dieta, porque ele não está tratando a raiz da questão. Então vou pegar um indivíduo pita, vou passar para ele chá de camomila, água de coentro, buttermilk batido com ervas refrescantes e frutas adstringentes e purificantes e resfriantes do sangue. Vou fazer tudo que o cara pita precisa para não ser quente, não ser estressado, não ser nervoso, não ter infecção, não ter inflamação. Mas se ele não entender que ele tem uma natureza de estresse, ele tem uma natureza de exigir demais dos outros, exigir demais de si mesmo, então não vou parar de botar lenha na fogueira. Enquanto eu não resolver a raiz do adoecimento, e todas as raízes do adoecimento de todos os indivíduos estão ligados com a própria natureza. O meu está ligado com a minha natureza de Áries, de intensidade, então eu venho com muita intensidade. Está ligado com a minha lua em Leão, que fica criando uma impressão não tão boa assim de mim mesmo. Então é engraçado para algumas pessoas eu dizer isso. Pô, às vezes eu não me sinto tão bem comigo mesmo. O cara, pô, mas como você sabe coisa pra caramba? Não, mas não estou dizendo que eu não sei. Eu estou dizendo que o meu nível de exigência para comigo mesmo é tão grande que eu muitas vezes deixo de usufruir o fato de eu saber um monte de coisa e conseguir ajudar um monte de gente. Simplesmente porque a minha natureza do dosha de Pitta me mantém o tempo inteiro exigindo muito de mim mesmo. E minha natureza do dosha de Vata me mantém ansioso, então eu fico exigindo de mim mesmo com muita ansiedade. E esse é o meu período de agravamento. Então a gente tem que aprender a trabalhar com um antídoto da nossa natureza. E a gente chega no dosha de Kapha, então, e eu quero explicar para essa pessoa que ela precisa aprender a desapegar do pão de queijo, aprender a desapegar do bolinho com café toda tarde, aprender a desapegar de toda hora passar na cozinha e comer um lanchinho. Ela fala assim, mas eu não tenho muita fome na hora do almoço. Cara, mas é que de 2 em 2 horas você está comendo alguma bobeirinha, e aí você vai vendo o aumento dessa natureza de estabilidade, de apego à matéria, de apego aos próprios padrões. Aí na hora que você quer tratar o dosha do Kapha, você fala assim, cara, preciso que você se mova, preciso que você consuma especiaria, eu preciso que você diminua o consumo de coisas pesadas, oleosas e gordurosas. Sim, tudo isso vai ajudar o Kapha, mas a principal coisa que o Kapha precisa é tirar a rigidez da mente. É entender que esse processo que ele diz, mas isso é parte da minha natureza, eu fui criado assim. Ah, não, mas é que isso me lembra a minha mãe, me lembra a minha avó. Ah, mas é que é tão gostoso um bolinho à tarde. E aí você vai vendo que o Vata, ele adoece porque ele fala assim, cara, mas é que eu não tive tempo. Então ele adoece não porque ele pulou a refeição, mas porque ele tem um gatilho na cabeça dele que faz ele ser avoado demais e dá pouca importância para o meio material. O Pitta, ele adoece não porque ele tomou um vinho é ácido, não porque ele comeu pimenta, a pimenta deixa ele mais Pitta ainda, mas é porque ele já chega assim, cara, tá fazendo tudo errado. Pô, mano, não é assim que faz. Cara, eu te mostrei como é que é. Você tá vendo como é que eu tenho que ficar para te ensinar as coisas? É a natureza do cara já chegar com esse peso, com essa intensidade toda. E o Kapha, ele não adoece porque ele gosta do bolinho.
Ele não adoece porque ele naturalmente tem uma tendência a acumular mais tecido e ter mais apego às coisas. Ele adoece pela dificuldade de mudar, pelo excesso de estabilidade. E aí cada indivíduo precisa entender essa raiz. Não necessariamente usar especiaria, usar o leite cozido com especiaria, mas entender por que eu tô, contra o que eu estou lutando, né? Tem uma frase num texto de introdução à Ayurveda que diz assim: não existe medicamento maior do que um mantra entoado na língua que o paciente compreende. Então, dizendo de uma outra forma, a partir do momento que você sabe o que tem, dá nome ao que você tem, dá corpo ao que você tem, então fala assim, cara, eu estou usando esse leite cozido com especiarias para isso ter uma penetrabilidade nos meus tecidos, as especiarias aumentam a penetrabilidade e eu quero nutrir melhor o meu tecido nervoso usando a gordura do leite para repor a bainha de mielina. Cara, tu não precisa saber tudo isso, mas se você tiver na sua cabeça que o que você está fazendo para você cuidar da sua natureza. Se você disser para si mesmo que você está se cuidando a cada dia e acessar esse campo de amor próprio, acessar esse campo de autoentendimento, de autoconhecimento, para que você gere uma energia positiva desse local, aí você está arrasando. Você está arrasando. Então não adianta eu te passar um remédio e você se remediar do que eu estou dizendo. Você precisa entender qual é a causa do tratamento, qual é a raiz do problema, e aí você consegue uma solução legal. Beleza? Então, por exemplo, eu trato às vezes uma pessoa que fala assim para mim, Edson, eu sou super vata, eu sou super seca, né? Eu estou dando um exemplo assim, eu tenho umas 2, 3 pacientes mulheres de uns 70 anos de idade que estão bem secas e elas querem cuidar do dosha de vata. E ela chega, Edson, eu quero cuidar do dosha de vata, que eu estou bem seca, mas olha, eu já faço uso de especiaria, eu já passo óleo de gergelim todo dia, eu já tenho uma rotina adequada, eu já faço yoga todo dia, eu não pulo refeição e eu quero saber por que o meu vata continua seco. Por que eu continuo desse jeito, Edson? Aí eu falo assim, então, calma aí, olha só, você está tendo uma grande confusão. Você leu na literatura que quem é seco é vata. Mas, como a Ayurveda ele fala muito isso, ele é param-pará, do mestre para o discípulo, da pessoa que detém conhecimento e experiência para a pessoa que quer aprender e quer ter experiência. Então, você achou que você era vata porque ninguém tirou a sua dúvida. Você é muito quente, você é muito ácida, você é muito intensa. E esse conjunto de elementos, quente, ácida e intensa, somada a uma teoria do que é saudável, né? A teoria do mundo verde é que salada é saudável, aveia é saudável, panqueca de banana com aveia é saudável. Essa teoria, somada a essa acidez, então você não ingeriu oleosidades boas, não ingeriu gorduras complexas, não ingeriu uma carne de panela, um músculo, ghee, leite cozido com especiarias, não ingeriu essas gorduras complexas, ao mesmo tempo você continuou usando o seu corpo o máximo possível. Aí o seu pitta, né? Percebam como ela falou comigo, Edson, eu não consigo, eu já faço isso, eu já faço aquilo, eu já faço aquilo outro, eu não consigo resultado. Esse é um indivíduo pitta. E aí eu falei, então, por causa disso, eu não vou tratar o seu ressecamento, eu vou tratar esse excesso de fogo que está secando tudo. E dentro disso eu preciso que você pegue mais leve na sua rotina. O vata não é esse cara que chega cheio de intensidade. O vata é o cara que chega assim, eu não consigo seguir nada do que você me fala. Poxa, ai que engraçado. E o pitta não, o pitta é que chega com esse peso, com essa carga, com essa responsabilidade, com esse eu não consigo. Mas como o fogo também é responsável por gerar ressecamento e magreza, a pessoa está há mó tempão usando especiaria, achando que ela tem que tratar o excesso de vata. Sendo que vata você nem trata com especiaria, você trata com untuoso e quente, e não com elemento picante. Então é isso, galera. Eu queria começar a live de hoje, quase que fiz uma live de 1 hora já para constituir essa ideia de que a gente precisa conhecer a si mesmo, conhecer a nossa natureza e aprender como cuidar dela. E a gente não pode ser falso, não pode ser físico só. Não, eu vou evitar o elemento frio porque meu corpo é frio. Não, você precisa entender por que o seu corpo está frio. Por que o seu corpo está tendo dificuldade de gerar calor, de manter a energia da paixão, manter a energia da calorosidade? Quando você entende que cada um dos 7 tecidos gera uma reação psicológica, e aí você começa a ver o que está faltando de psicologia nesse indivíduo, você vê que o problema pode ser uma sensação em si. A sensação de frieza
Pode não, ela diminui a qualidade do plasma e do sangue. Não é o sangue e o plasma em pouca quantidade que geram frieza e ressecamento. É a frieza e o ressecamento que vão gerando um plasma sem vitalidade e um sangue sem paixão. Beleza? Pessoal, quero dizer uma coisa para vocês. Agora que a gente deve estar chegando em uns 20 minutos de live, mais ou menos, estou fazendo uma live mais livre mesmo. Estamos com quase 50 pessoas na live. E eu viro e mexo, dou uma olhada em umas métricas. A métrica, eu quero dizer assim, eu entro no meu Instagram, vejo a quantidade de seguidor que eu tenho e falo assim, gente, eu tenho 9.000 seguidores e faço umas lives com 50 pessoas. Às vezes eu entro nos Instagrams famosos, assim, o cara tem 150 mil seguidores. Aí ele faz uma live e tem 60 pessoas na live, às vezes. Eu vejo que a gente tem um público muito orgânico. A gente nunca ficou pagando para fazer anúncio. A gente é a equipe da Sankhya, porque eu gosto de ter pessoas que realmente gostam do conteúdo. Eu estou falando isso porque às vezes se tu paga R$200 para o Instagram, para um programa da internet, ele te arruma 6.000 seguidores, mas são 6.000 seguidores de robôs. E essas pessoas não representam um público ativo. Então, assim, fico muito contente da gente ter uma sangha, um conjunto de pessoas que tem uma troca, que formam uma egrégora. Em breve, a gente tem muita coisa para vir ainda. Eu mesmo tenho tido uma dificuldade grande de estar em dia com todo o meu público, tanto os meus futuros pacientes, tem muita gente esperando uma consulta nova, quanto a galera que está esperando um curso novo e os terapeutas que estão esperando o curso de tutoria. Em breve a gente está fazendo as três coisas. Eu estou aos poucos desafogando a minha agenda para pegar pacientes novos, mas no momento eu não estou pegando mesmo. Eu estou dando conta de terminar as gravações do último curso que a gente fez e a gente está escrevendo um programa de tutoria bem legal para auxiliar os terapeutas que querem mais das suas consultas. Eu vejo que tem muita gente saindo formada sem confiança e isso é normal. Não é que o seu curso é ruim, não é que o seu professor é ruim, é que é difícil mesmo. É difícil a gente ter confiança. O Ayurveda, ele, por mais que esteja super difundido no Brasil, é um curso que você tem em 2 anos aqui no Brasil, um fim de semana por mês, por 24 meses, enquanto que na Índia é um curso de formação, é um curso de graduação. São 5 anos de curso, tem estágio, tem um monte de coisa junto. Então a gente acaba fazendo aqui no Brasil um catado de conhecimento que deixa a desejar se a gente for comparar com um profissional indiano. Então para a gente ter realmente confiança, para a gente ter firmeza, é importante ter um tutor. E eu estou montando esse programa de tutoria para os terapeutas que saem formados ao mesmo tempo despreparados de atender. Em breve esse programa está pronto, eu vou divulgar. Primeiro eu vou convidar alguns terapeutas para fazerem parte. Provavelmente eu vou deixar os vídeos disponíveis para as pessoas entusiastas terem acesso. E aos poucos eu vou abrir, talvez transformar isso num programa pago, talvez transformar num programa em que a gente mais convida as pessoas mesmo, tá bom? Pessoal, para quem está esperando turmas novas, acredito que semana que vem a gente está lançando uma turma nova do curso de Dravya Guna e concluindo as últimas aulas que eu estou jogando no curso. A gente ficou muito tempo sem gravar durante a pandemia. Quando voltou, eu voltei com muita lentidão por causa de questões familiares, mas a gente está voltando a milhão e o curso está lindíssimo. São mais de 40 receitas práticas. O curso de Dravya Guna é um curso de receitas caseiras, onde você aprende a transformar a sua cozinha numa farmácia. E eu não busco fazer coisas muito complexas. Até a mais complexa que você vai fazer, você consegue os ingredientes no mercado, tá? Vamos responder umas perguntinhas? Carol Diniz. Edson, parece tão complexo, como saber que eu estou no caminho certo? Eu acho que eu sou cafa, me enchi de especiaria e outras coisas, mas eu estou super seca. Será que eu estou errada e preciso corrigir o cafa? Carol, se você está seca, você não tem a natureza cafa gravada, você não está com o cafa gravado nesse momento, tá? Se você está seca, com certeza o vata é um dos doshas agravados. Se você está tentando fazer tudo muito certinho, seu pitta deve estar agravado também. Pessoal, eu sei que assim, autodidata, todo mundo é autodidata. Todo mundo consegue colocar em si mesmo, colocar o seu próprio corpo à prova, colocar sua própria mente para teste. Eu fiz isso. E é isso, você aprende, mas dá um trabalho aprender, e às vezes a gente erra e às vezes tem momentos da vida que a gente não pode estar pagando o custo de estar fazendo errado, porque a vitalidade ela não está aguentando tanto assim. Se você tem muita dúvida, eu te indico que dê uma olhada, por exemplo, num vídeo que eu tenho no YouTube da Sankhya. Esse YouTube chama Sankhya Ayurveda e o vídeo chama Ayurveda na Primavera. Se você não quiser decorar tudo isso que eu falei, pesquisa aí no Google Edson Osório Ayurveda na Primavera.
É um vídeo introdutório magnífico, onde eu falo não só do Ayurveda na primavera, mas eu falo dos conceitos básicos e te ensino a ter uma visão legal sobre si mesma. Esse vídeo pode te ensinar a entender bastante coisa. E no mais, procura um terapeuta, para ele realmente poder te auxiliar a tirar o máximo que a Ayurveda pode fornecer, tá? Ali está comentando, eu acho que Vata, ressecada e muito sem disposição. Então, Li, acaba sendo uma questão de entender essas naturezas mesmo, tá? A gente não pode se cuidar errado. Se você cuida do seu dosha da forma errada, é péssimo para você. Eu, por exemplo, não posso cuidar do meu Vata como se eu fosse ansioso. Eu tenho que cuidar do meu Pitta. O meu Pitta gera estresse, esse estresse gera calor, esse calor gera vontade, essa vontade gera ansiedade. Então eu tenho que cuidar sempre do excesso de calor do meu corpo, tá bem? Pessoal, eu estou montando então uma live para a gente anunciar esse programa de tutoria e provavelmente semana que vem a gente vai começar um engajamento para anunciar o curso de alquimia e remédios caseiros para quem está esperando para cuidar um pouquinho mais de si mesmo, para cuidar um pouquinho mais dos familiares, para aprender a fazer óleos medicados, aprender a fazer xaropes, vinhos medicados, tinturas, pomadas, cremes faciais, óleo corporal de diferentes tipos, óleo para regenerar os capilares, colírios. E, pô, tem muita coisa, são mais de 40 receitas, eu nem consigo lembrar todas. A gente vai estar abrindo as inscrições semana que vem, tá bom? Aguardo vocês, a gente se encontra amanhã para a próxima live, tá bom? Namastê, obrigado pela presença de todos, essa live vai ficar salva para vocês. A gente se encontra em breve.